Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todas e todas muito bem-vindos, bem-vindas à nossa 45ª aula de estudos da obra A Gênese de Allan Kardec, onde passaremos aqui mais ou menos uma hora discutindo ciência e espiritismo. Eu estou gravando esse vídeo numa manhã de quinta-feira, 22 de julho de 2021. Hoje, para mim, um dia muito especial, pois é só terminar de gravar esse vídeo, eu vou correndo para o posto de saúde tomar a minha segunda dose da vacina contra a Covid-19. Eu estava muito ansioso por este dia, estou ansioso ainda, né? Ele estava, na verdade, aprazado para o dia 12 de agosto, mas o governo tem adiantado, né, antecipado o calendário, e aí eu fui chamado para me vacinar hoje, antecipadamente. Que bom, que ótimo. E isso é o que nós devemos fazer. Tome a vacina. Você que não tomou ainda a primeira dose, fique calma, tá já chegando a sua vez, não deixe de tomar. Você que tomou a primeira dose, assim como eu, tome a segunda dose também. Somente depois da segunda dose a imunização, né, ela se torna completa e eficiente, e os dados não mentem. Contra dados, contra fatos, não existem argumentos. As vacinas já estão dando resultados, já falei isso há alguns vídeos atrás, e isso é um fato. As vacinas estão mudando o quadro, até mesmo no Brasil, onde o número total de vacinados mal chega a 15%, mesmo assim nós estamos vendo aí uma queda vertiginosa no número de casos e no número de mortes. Isso só tem uma causa: vacina. Não é tratamento precoce, porque isso não existe, não é qualquer outro fator, é vacina. Portanto, não duvide. Chegou a sua vez, arregace a sua manga, como eu vou fazer daqui a pouco, para tomar a minha segunda dose, e proteja-se. Dessa forma, você vai estar protegendo a si mesmo, protegendo a quem você ama, protegendo as pessoas mais próximas de você e protegendo, enfim, todos aqueles com quem você entra em contato. Ainda temos uma pandemia aí fora, fica esperto, não seja afoito, não é hora de se aglomerar, não é hora de estar fazendo visitas a parentes ou quem quer que seja. Os números de casos e de mortes têm caído, mas ainda assim estão muito altos ainda. Ontem nós tivemos registrados aproximadamente 1.400 casos de óbito, aliás, 1.400 óbitos. Está muito menor em relação a meses atrás, onde estávamos quase em 4.000, mas ainda é um número muito alto. A gravidade da pandemia no momento ainda é maior do que em qualquer momento do ano passado inteiro. Portanto, não caia em falácia, não caia em mentiras, não ache que está tudo bem, que já pode sair às ruas, já pode se aglomerar. Não, tenham muito cuidado. Temos uma variante perigosíssima que já está aqui no Brasil, que é a variante Delta, que já foi identificada em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais. Então, é muito provável que ela já esteja aqui também, em Fortaleza. Ela se espalha rápido. Essa nova versão, ela é muito mais transmissível, ela é muito mais eficiente em contaminar. Então, tenha muita calma nessa hora, muito cuidado, de novo, e sendo repetitivo, mas é importante. Não se aglomere, não saia de casa se não for preciso.
se for preciso, se você precisar sair realmente, use a máscara, não deixe de usar a máscara, lave as mãos constantemente com álcool em gel ou com sabão, evite ficar próximo de pessoas, evite contato físico, enfim, faça a sua parte e não esqueça, tome a vacina, só vacinas salvam. Nenhum outro tipo de método ou tratamento precoce, quem quer que seja, venha ali informar, não caia nessa. Vacina é efetivamente, verdadeiramente, incontestavelmente a única solução para a Covid-19. Obrigado, SUS, obrigado, profissionais de saúde, vocês estão salvando vidas. Bom, dando início então ao nosso estudo, né, da aula de hoje, aula de número 45, estamos no capítulo 11 do livro A Gênese. Vamos agora no item 9, estamos tratando, o capítulo 11, ele fala da Gênese espiritual, né? Falamos já um pouco do aspecto da origem da vida orgânica, obviamente, tecemos esses comentários ao longo, aqui mesmo do capítulo 11, e estamos vendo os ensaios, né, iniciais, as questões que Allan Kardec desenvolveu acerca da origem do espírito, da vida espiritual. E nesse íntere, estamos estudando o capítulo 11, né, que se intitula Gênese Espiritual. Estamos vendo o item Princípio Espiritual e vamos partir já para o item 9, que encerra, inclusive, esse subitem. Bom, no item 9, Allan Kardec assim escreve: progredir é condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa o fim que lhes cumpre alcançar. Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade e criando incessantemente também desde toda a eternidade, tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. Antes que existisse a Terra, mundos sem conta haviam sucedido a mundos e, quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiram para a vida até os que, desde toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados de anjos. Bom, aqui, primeiro, né, Kardec reafirma um dos princípios da doutrina espírita, né, que é a lei de progresso. É uma das bases nas quais se assenta a doutrina espírita, né, que é o progresso constante, é a evolução. Desde que nós, espíritos imortais, fomos criados, simples e ignorantes, estamos, por assim dizer, fadados, mas isso é muito bom, claro, é maravilhoso, estamos fadados a uma eterna evolução, a um eterno progresso. Estamos evoluindo, evoluindo, evoluindo. Inclusive, é interessante lembrar que essa encarnação que nós estamos vivendo, essa agora que nós estamos vivenciando, é a melhor encarnação que já tivemos. Estamos hoje no ápice da evolução que nós conseguimos chegar até hoje. Cada dia, claro, temos em potencial a faculdade de crescer mais ainda, intelectualmente, moralmente. Aqueles, né, que têm essa busca incessante de melhorar-se, que têm esse compromisso, como diz, aliás, eu acredito que é no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala, acho que é lá no capítulo 17, depois do item 3, que fala do homem de bem, quando ele fala no bom espírita, né? O que é o bom espírita, né? O que é o verdadeiro espírita, e é definido como aquele ou aquela
que diuturnamente e todos os dias busca melhorar-se, busca aniquilar suas falhas, os seus vícios, enfim, tudo aquilo que lhe acarreta imperfeição. Essa é a característica dos bons espíritas, que deve ser também a mesma característica dos bons cristãos, pois o bom espírita e o bom cristão resume-se na mesma coisa, perfaz-se uma igualdade. Então, o progresso espiritual é uma constante na nossa vida. O que muda, claro, o que varia de espírito para espírito é a taxa dessa evolução, ou se podemos dizer, cinematicamente falando, a aceleração dessa mudança, dessa evolução, pois espíritos existem que evoluem mais rápido do que outros. Espíritos existem que têm um compromisso mais sério, mais verdadeiro, mais disciplinado com a sua reforma íntima, com a sua melhora, enquanto que outros ainda se perdem no caminho, atrasados ainda por vícios, por personalismo, por egoísmo, por orgulho, que acaba nos trazendo males terríveis para a alma. Então, o progresso, realmente, esse princípio fundamental da doutrina espírita, que não é só um princípio da doutrina, é um princípio da vida espiritual. E se pararmos para pensar, até da vida orgânica, até da vida material, pois evoluímos também materialmente. Depois Kardec comenta aqui com muita propriedade que como Deus cria espíritos desde o começo, acho que falamos nesse assunto, tocamos nesse assunto, talvez até o mesmo item, no final da videoaula passada, da videoaula 44, né? Se Deus cria espíritos desde o começo do universo, e como já estudamos anteriormente, o universo tem aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos, e lembrando que a Terra, a nossa linda joia azul, possui 4 bilhões e 500 milhões de anos, é verdade que quando a Terra foi criada, já existiam espíritos com bilhões de anos já de evolução, espíritos, portanto, muito mais velhos, muito mais inteligentes, muito mais sábios. E eu me lembro de ter meio que terminado a videoaula anterior citando um exemplo muito comum para todos nós, um exemplo maravilhoso, o mais maravilhoso de um desses espíritos muito mais inteligente, muito mais velho, muito mais sábio, na verdade, o nosso guia e modelo para toda a humanidade, Jesus Cristo. Eu creio ter comentado isso no final da nossa videoaula anterior. Jesus, então, perfaz esse exemplo desse espírito muito mais velho, muito mais avançado, não é à toa que nos referimos a ele carinhosamente como o irmão mais velho e por aí vai, dentre outros adjetivos. E com muita propriedade, Kardec, aqui no item 9, fala desses seres muito mais avançados, que vulgarmente, ele até fala, nós chamamos de anjos, né? Anjos, arcanjos, serafins, toda aquela hierarquia usada, inclusive, bastante na Igreja Romana, no catolicismo, e também usado muito por algumas correntes protestantes. Esses anjos falados nada mais são do que espíritos muito superiores a nós. E por que eles são muito superiores? Por mágica? Não. É porque Deus os criou já perfeitos, superiores e poderosos? Não. Eles passaram pelo mesmo processo evolutivo que nós, vivenciaram provavelmente muitas das experiências que nós já experienciamos e vivenciamos inclusive nos dias de hoje. Eles são o que são hoje, poderosos, espíritos já angelicais, eles o são por mérito próprio, por terem atingido o nível de pureza espiritual, o nível aqui
esperamos todos nós com a nossa evolução, e só depende de nós apressar, ou seja, adiantar, de novo, numa visão cinemática, adiantar esse processo de evolução, ou perdermos tempo com besteiras, perdermos tempo com egoísmo, com orgulho, com a busca incessante do ter, enfim, com soberbas, com ilusões. Então só depende de nós vivermos a vida real ou nos perdermos em quimeras e em ilusões que não vão nos levar a nada, muito pelo contrário, só vai atrasar o nosso processo evolutivo. E assim nós terminamos esse item, né, o item inicial do capítulo 11, que é princípio espiritual, e vamos entrar agora no segundo subitem do capítulo, que trata da união do princípio espiritual à matéria. E aqui veremos como Kardec analisa esse aspecto de como a matéria não viva tornou-se viva, né? Porque a união do princípio espiritual à matéria é o que torna a matéria viva, na verdade, o princípio dos seres orgânicos. Vejamos então o que o codificador escreveu. No item 10, Kardec assim se refere: tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la, como o lenhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser, no mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito, e, à medida que este adquire novas aptidões, ou seja, o espírito, à medida que o espírito adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário a quem é dado instrumento menos grosseiro, à proporção que ele se vai mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Bom, aqui, de maneira introdutória, né, à guisa de preâmbulo, Kardec deixa bem claro que para espíritos que já estão no grau de experienciarem atividades e vivências mais conscientes, como é o nosso caso, foi necessário que Deus criasse corpos adaptados para essa tarefa. Ou seja, Deus não utilizou corpos brutos, ou numa visão mais química, né, corpos inorgânicos. Deus criou assim os corpos orgânicos para que estes corpos pudessem ser instrumento, né, de utilidade do espírito mais consciente, do espírito mais inteligente, do espírito mais evoluído, do espírito assim dotado de faculdades digamos assim, mais superiores, para que esse espírito possa vivenciar na Terra, elaborando o princípio material na Terra, no nosso globo, para evoluir, desenvolvendo as suas faculdades intelectuais primeiro, porque a matéria fere primeiro ao corpo, e aí o corpo desenvolve aptidões, o corpo desenvolve cérebros maiores, esses cérebros maiores cria ferramentas, cria então elementos culturais que, por fim, vão desenvolvendo o próprio ser humano. O ser humano vai tendo acesso a uma maior quantidade de energia, e essa maior quantidade de energia vai provocando o aperfeiçoamento das faculdades humanas. E aí o todo vai desenvolvendo em matéria e em espírito, nessa união intrínseca e maravilhosa entre corpo e espírito, para benefício desse último, no seu engrandecimento,
nos seus estudos, na sua aprendizagem, na sua experiência e amadurecimento. Em contrapartida, o elemento material, os corpos, né, vão também evoluindo, vão se aperfeiçoando, vão tomando formas mais eficientes, adaptadas para manipular o mundo em sua volta, e o resultado é o que vemos aqui hoje em dia. É o que você, caro ouvinte, está vendo e manipulando até agora mesmo, nesse momento, na tela que está diante de você, no mundo de tecnologia que nós temos acesso, na medicina, na agricultura, na tecnologia e por aí vai. Tudo isso é obra do desenvolvimento material e, sobretudo, do desenvolvimento espiritual. Fica claro aqui a necessidade de um corpo apropriado para esse trabalho. E não podia ser um corpo rígido, um corpo inorgânico. E não poderia ser também um corpo orgânico qualquer, um corpo que não tivesse certas especialidades. Tinha que ser necessariamente um corpo humano, que foi desenvolvido ao longo de milhares de anos de evolução, na verdade, milhões de anos de evolução. Bom, no item 11, né, Kardec assim escreve: para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou, se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo, igualmente se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e das linhas do corpo. E aqui Kardec faz um lembrete para darmos uma verificada no capítulo 8, número 7, Alma da Terra. Fica aí como dever de casa para o ouvinte, né, para o ouvinte, recorrer lá ao capítulo 7, perdão, capítulo 8, número 7. Aqui Kardec nos informa uma coisa muito interessante, quando ele diz que, para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Muito interessante, porque Kardec está nos dizendo aqui que é o espírito que causou, que causa o aperfeiçoamento do corpo físico. E isso é muito interessante, porque em rápidas pinceladas nós já podemos comentar sobre algo que iremos debater muito nas aulas vindouras, debateremos muito no futuro, que é a questão do perispírito, né? Que é, dentre outras coisas, esse campo morfogênico. O perispírito é hoje entendido como um campo morfoformador, ou seja, um campo um campo que, partindo do espírito, assim como o campo magnético parte do ímã, assim como o campo elétrico parte do elétron, assim como o campo eletromagnético parte do fóton, assim como o campo gravitacional parte da matéria e da energia, o campo morfogênico parte do espírito. E esse campo, como o nome já diz, ele é um campo morfoformador. Ele é um campo que estrutura as formas. É um campo que faz com que nós tenhamos a forma que nós temos atualmente. É guiado pelo espírito através de um delicado, complexo e ininterrupto processo evolutivo, processo que se dá, inclusive, em múltiplas dimensões,
nas dimensões materiais, que é na vida cotidiana, no dia a dia, na passagem de milhares, de milênios de anos, e no mundo espiritual também. Para isso, eu recomendo a leitura do livro Evolução em Dois Mundos, né, psicografado por Chico Xavier e ditado por André Luiz. Livro esse que, quem sabe, né, deixem nos comentários o que vocês acham disso. Muito provavelmente estudaremos esse livro após o término de A Gênese. Algumas pessoas já têm se manifestado, já têm externado o interesse no estudo desse livro, mas deixem aí no comentário o que vocês acham de estudar Evolução em Dois Mundos. Aliás, usem a aba de comentários, não só para isso, mas para tecer críticas, elogios, se couber, dizer o que vocês estão achando desses vídeos. Eu não tinha dito antes, mas inscrevam-se no canal, é muito importante para a manutenção, relevância e sustentação e continuidade do mesmo. Não esqueça de dar também aí o seu joinha se você gostou e, obviamente, o não gostei. Se você não gostou, de preferência, nos dizendo o motivo do seu descontentamento para que possamos melhorar cada vez mais o canal, tá? Então, anotem, deixem muito evidente essa afirmação importantíssima que Kardec acabou de fazer, que é o espírito, é o próprio espírito que modela o corpo. E nada mais lógico do que o espírito que somos, que precisa de um avatar, digamos assim, que é o nosso corpo, e esse corpo precisa estar extremamente, intrinsecamente, intimamente adaptado a essa entidade não material, espiritual, que é o espírito, perdoe-me a redundância, e nada mais justo do que o espírito, o próprio espírito, possa modelar de uma maneira, claro, que não suspeitamos, de uma forma, claro, que não é consciente, pelo menos não para as nossas atuais faculdades cognitivas e intelectuais, mas é uma afirmação muito importante essa que Kardec acabou de nos transmitir. Repetindo, de que é o espírito, é o próprio espírito que modela e que forma o corpo em que nós temos. Alguém da área da biologia, né, alguém atido mais à genética, né, vai começar a perguntar, epa, pera lá, mas e os cromossomos? E os genes? Isso não é a forma do corpo, o modelo do corpo, o tipo do corpo, o sexo, as características fenotípicas, genotípicas, como cor do olho, cor e forma do cabelo, cor da pele, propensão a engordar ou não, propensão a ficar calvo depois de certa idade ou até perder completamente o cabelo, textura do cabelo, textura da pele, altura, tudo isso não é dado pelo código genético, não é dado pelo patrimônio cromossomial, aqueles 46 cromossomos que nos formam, não é isso que causa o corpo humano, não? Calma, chegaremos ao momento de responder a essas perguntas. Isso tudo está bem detalhado, está bem cuidado e temos sim o que falar a esse respeito. Fiquem calma, Allan Kardec só está começando, nós só estamos iniciando nessas questões. Primeiro, o que é importante para agora, para o momento, é que fique bem claro que o espírito modela o corpo ao qual ele vai se ligar. Anotem isso no caderninho de vocês, é muito importante e precisaremos desse detalhe, precisaremos dessa informação lá na frente. Bom, no item 12, Kardec assim se refere. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades rudimentares a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu grau de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro à proporção que lhe aumentam as forças. Ora,
como em todos os tempos houve mundos e esses mundos deram nascimento a corpos organizados próprios a receber espíritos, em todos os tempos os espíritos, qualquer que fosse o grau de adiantamento que houvessem alcançado, encontraram os elementos necessários à sua vida carnal. Olha só, mais uma peça no quebra-cabeça do entendimento dessa afirmação de que é o espírito que molda e dirige a evolução do corpo orgânico. No item anterior, no item 11, Kardec informou isso, que é o espírito que molda. Aqui no item 12, Kardec já deixa claro de que quando o espírito encontra um mundo, um planeta, né? Uma dessas miríades de joias maravilhosas que tem no espaço sideral. Quando o espírito encontra uma joia dessa, um planeta como o nosso, por exemplo, que abriga todas as propriedades, que abriga todas as possibilidades de haver vida orgânica, nesse mundo aí o espírito encontra os ingredientes, as peças fundamentais para que ele forme o próprio corpo. Então, vamos começando a entender isso aí. Não é tão simples assim do começo, mas nós só estamos ainda na introdução, estamos ainda só nos comentários iniciais a esse respeito. Então, vamos lá. O espírito inteligente que somos precisa encontrar um mundo que abrigue as condições necessárias para que a vida ocorra. E não basta ser uma vida simples, porque existe uma diferença entre vida e vida inteligente. A vida no nosso planeta nasceu, muito provavelmente, há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Mas é óbvio que não foi uma vida inteligente, foi a vida molecular, que depois evoluiu para a vida celular, que depois evoluiu para a vida orgânica, que depois evoluiu para organismos cada vez mais sofisticados, cada vez mais evoluídos e culminou conosco, que estamos aqui estudando a doutrina espírita, estudando ciência e espiritismo. Tudo tem uma evolução. Quando o espírito encontra um mundo em que ele verifica que a evolução orgânica já atingiu um patamar no qual corpos já podem ser morada de espíritos inteligentes, espíritos conscientes, aí sim o espírito encontra nesse mundo as peças fundamentais para que ele possa gerenciar o aparecimento do próprio corpo. A gente já pode adiantar o seguinte: essas peças são dadas pelo código genético, pela bagagem cromossômica em que nós, por exemplo, carregamos. Os 46 cromossomos da célula zigótica, 23 cromossomos vindo de um dos genitores e os outros 23 do outro genitor, formando os 46 cromossomos necessários para a formação de um corpo humano. Esse código genético vai criar, esses cromossomos vão criar padrões de proteínas, na verdade, criar nucleotídeos, e esses nucleotídeos serão formados de acordo com o padrão de cada ser humano nas suas proteínas que lhe formam e que lhe dá manutenção. E é incrível, gente, é fascinante como Kardec já falava sobre isso em 1868. Porque isso que eu estou falando, nucleotídeos, pares de base, 46 cromossomos, 46 cromossomos que geram nucleotídeos, nucleotídeos que vão gerar proteínas, proteínas que vão formar a matéria orgânica propriamente dita. Kardec não tinha a menor ideia desse processo na época. E mesmo assim ele já sabia, e fica claro quando ele escreve aqui, que ele já sabia que o espírito forma o próprio corpo,
que o espírito gerencia a formação do próprio corpo. Aqui, como acabamos de ler no item 12, que o espírito encontra no mundo ao qual ele vai habitar materialmente, ele já encontra as peças necessárias para a formação do próprio corpo. É incrível, eu me espanto ainda hoje com o grau de assertividade, de lucidez e de lógica no raciocínio kardeciano. Muito interessante. Então, cada mundo com o seu processo evolutivo próprio, estamos falando aqui mundos materiais, obviamente, cada mundo no seu processo próprio de evolução, já aguarda o padrão matricial de corpos que serão usados por espíritos já no seu respectivo nível para adaptar-se nesse ou naquele mundo. E isso é muito, muito importante. Essa ligação na matéria ocorre guiada pelo espírito, é o espírito que somos que guia essa ligação entre ele mesmo com a matéria, porque simplesmente um corpo apropriado, no nosso caso, claro, o corpo humano, já apropriado para receber o espírito que somos, que aí utilizamos esse corpo para experienciarmos no mundo, através dos 5 sentidos, né, da visão, da audição, do olfato, do paladar, da somestesia, através desses sentidos que são organizados pelo corpo como um todo, em todo o seu processo metabólico, em todo o seu processo homeostático, que mantém esse equilíbrio maravilhoso de todos os nossos sistemas digestivos, respiratório, sanguíneo, nervoso, e o mantém equilibrado com o meio no qual nós estamos inseridos, ou seja, nessa perfeita comunhão de nós mesmos enquanto um sistema vivo, inteligente e organizado, trocando energia com o meio, recebendo energia do meio, devolvendo energia para o meio, nesse ciclo que a palavra que me vem à cabeça agora, retirada lá do desenho Rei Leão, é o ciclo da vida incessante, que na verdade abrange todas as criaturas, desde os corpos mais simples até os corpos mais complexos que se conhece até hoje, ou seja, nós. Tudo isso é possível porque é guiado por uma inteligência. Deus, claro, como Criador, ele cria as leis básicas, as leis fundamentais, mas nós, espíritos, já conscientes, portanto, co-criadores em plano menor, manipulamos, por assim dizer, manipulamos é só um termo, tá? Não vão atribuir o significado real desse termo, não, mas nós manipulamos o princípio material, insuspeitadamente. Bom, vamos prosseguir aqui no item 13. No item 13, Kardec fala uma coisa também interessante. Olha só. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este carente de vida se torna inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Aqui Kardec está definindo a morte de uma maneira muito espiritual, né? De uma maneira muito causal. O que é a morte? Unicamente biológica, unicamente material. É a degradação, é o efeito do desgaste, da fadiga da matéria. E é muito importante termos em mente sempre isso. Nós vivenciamos 2 realidades, ou se quiserem, nós vivenciamos 2 princípios. Um princípio eterno, um princípio etéreo, um princípio que diretamente nós não percebemos ainda, não conscientemente, que é o princípio espiritual, que reside no fato de que nós somos verdadeiramente
espíritos, embora não saibamos ainda bem o que seja isso, embora não saibamos ainda nem mesmo como identificar isso. Mas isso é um fato. Vivenciamos também a realidade da matéria, vivenciamos também a dimensão material. E essa é bem mais fácil compreender, porque essa nós vivenciamos todos os dias. Você se olha no espelho todas as manhãs quando vai ao banheiro, você se toca, você se acaricia quando vai tomar um banho, porque você toca no seu próprio corpo, você se enxágua, você passa um shampoo, um sabonete, você tem a noção do seu corpo. Todas as manhãs, quando nós despertamos, nós temos a consciência de que estamos ali realmente, porque nós abrimos os olhos, nós nos levantamos da cama, às vezes ficamos sentados um pouco para fazer as preces, né? Espero que todo mundo faça a sua prece, não é? Pelo menos assim, aquela prece matinal, né? Quando você acorda. E nós colocamos os pés no chão, pousamos as mãos nas coxas, nos joelhos, enfim, já temos aquela percepção natural e muito sensitiva do corpo que temos. Nos reconhecemos pelo nosso jeito. Cada um de vocês, cada um de nós, se reconhece pelo próprio corpo, pelo nome que é associado ao corpo, não o nome em si, porque Marcos, por exemplo, quantos Marcos existem no mundo? Uma infinidade de Marcos. Mas o Marcos, esse Marcos que está falando, só existe um, esse, porque ele é associado a esse corpo. E isso nós temos, claro, consciência muito mais lúcida, muito mais clara, porque é a que nós vivenciamos. Nós nos vemos, nós nos tocamos, nós nos sentimos. Quando algo em nós adoece, quando algo em nós não está funcionando com perfeição, e aí vem a doença, nós sentimos as dores, nós sentimos os mal-estares, nós sentimos, enfim, todo o efeito da matéria. A matéria é ainda aquilo que mais nos afeta, a matéria é ainda aquilo que mais nos inflige sensações. E isso é inegável. E essa matéria, como também é inegável perceber, ela vai se desgastando ao longo do tempo. Você já vai vendo aqui os cabelos brancos, você começa a ver as rugas na pele, o tecido das mãos já ficando engelhados, marcas de sinais já vão aparecendo ao longo do corpo, o cabelo já vai começando a cair, já vai ficando mais ou menos calvo. A natureza é menos generosa com uns e o cabelo já cai em tenra idade. Você já vai percebendo que as suas forças já não são mais as mesmas de quando você tinha 18 anos. Quando se tem 51 anos, já percebe que não há mais a mesma desenvoltura de quando se tinha 18. Naturalmente, você vai percebendo que as mudanças no seu corpo estão acontecendo. Imagina um idoso já de 80 anos de idade. Então, é notório que esse ferramental, essa matéria orgânica, ela sofre, como diz Kardec aqui com muita lucidez, ela sofre as vicissitudes da matéria. Ele diz aqui, ó, o corpo sofre as vicissitudes da matéria e vai deteriorando até chegar a um ponto em que os órgãos vão parando de funcionar. Até que um órgão vital pare de funcionar e aí vem o óbito, vem a morte orgânica. E aqui o arremate, muito importante. O que morre é só esse corpo, é só essa matéria. O espírito que o habita apenas o abandona. Como no exemplo que Kardec dá, assim como nós abandonamos uma casa que não nos serve mais, assim como nós não usamos mais uma roupa que não nos cabe mais, ou que não nos serve mais, como dizia e cantava, ainda canta, né, o saudoso Belchior. Então, muito interessante essa consciência premente, essa consciência constante de que vivenciamos duas realidades.
realidade material e a realidade espiritual. No momento, e isso é importante também, porque pode ser perigoso, no momento nós, dado o nosso estágio, nós sofremos influência bem mais da matéria. A matéria nos fere muito mais. Mas é preciso resgatar o espírito. E quanto a isso, o Cristo, há mais de 2000 anos, já nos falava, quando ele nos aconselhava: busca o reino de Deus primeiro, busca as coisas do mundo espiritual primeiro. Quando Jesus dizia, inclusive, enfaticamente, procura assambarcar, ou melhor dizendo, procura acumular tesouros no céu, onde as traças não corroem e os ladrões não levam. O que quer dizer procura acumular tesouros no céu? É acumular valores do espírito. É aquela velha história que todo mundo já tá assim, cansado de ouvir, né? O importante é o ser e não ter. Claro que temos que ter também, mas mais importante do que ter é o ser. Sabe essas verdadezinhas que parecem palavras de lancheira, de para-choque de caminhão, mas que são verdades. Nós podemos estar cansados de ouvir e saber, mas pouco de nós a vivencia, pouco de nós a pratica, pouco de nós realmente procura amealhar mais tesouros no céu do que na terra. A grande maioria procura realmente acumular mais bens aqui. Claro que eu não estou julgando ninguém, eu só estou fazendo uma visão de realidade de como as coisas funcionam na terra, nesse mundo material em que nós vivemos. Então, muito cuidado para essas coisas também. É um alerta constante que Jesus já nos convidava a pensar sobre isso. E quando nós nos lembramos que isso já há mais de 2000 anos, estamos nós aqui ainda. E aí? Bom, e aí que cada um sabe de si. Bom, no item 14, Kardec fala uma coisa muito interessante com relação à vida orgânica, a vida, na verdade, orgânico-animal. Kardec escreve assim no item 14. O corpo, conseguintemente, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Desde então, pouco importam a sua origem e os materiais que entram na sua construção. Seja ou não o corpo do homem uma criação especial, o que não padece dúvida é que tem a formá-lo os mesmos elementos que o dos animais, a animá-lo o mesmo princípio vital, ou por outra, a aquecê-lo o mesmo fogo, como tem a iluminá-lo a mesma luz, e se acha sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. É um ponto este que não sofre contestação. A não se considerar, pois, senão a matéria, abstraindo do espírito, o homem nada tem que o distinga do animal. Tudo, porém, muda de aspecto logo que se estabelece distinção entre a habitação e o habitante. Ou numa choupana, ou envergando as vestes de um camponês, um nobre senhor não deixa de o ser. O mesmo se dá com o homem. Não é a sua vestidura de carne que o coloca acima do bruto e faz dele um ser à parte. É o seu ser espiritual, seu espírito. Bom, tem algumas coisas aqui que eu gostaria de comentar. Primeiro, quando Kardec, no início do texto, ele escreve, quando ele nos escreve, o corpo, consequentemente, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Até aqui tudo bem. Desde então, pouco importam a sua origem e os materiais que entram na sua construção. Seja ou não o corpo do homem uma criação especial, o que não padece dúvida é que tem a formá-lo os mesmos elementos que os dos animais. Aqui cabe uma visão um pouco mais antropológica, antropomórfica, biológica, fisiológica e anatômica também. É claro que o nosso corpo ele é semelhante ao corpo dos animais, mas aí a dizer que ele é igual, isso não é verdade.
Existe muita semelhança, por exemplo, entre nós e um cachorro, por exemplo? Claro que sim. O cachorro, tanto quanto nós, possuem cérebros, mas não são cérebros idênticos, não são cérebros iguais. Possuímos lóbulos diferentes, possuímos constituição morfológica diferente. A fisiologia do nosso cérebro pode ser muito semelhante à fisiologia do cérebro dos caninos, dos cães, dos cachorros, mas não é verdade que o nosso cérebro seja idêntico ao cérebro do cachorro. Nosso cérebro é maior em volume, ele é maior em massa, ele é maior em circunvoluções, ele é maior em estrutura de cerebelo, de células do gânglio, ele é maior, ele é diferente, aliás, eu não quero nem usar o termo maior, mas ele é diferente em inúmeros aspectos fisiológicos que Kardec, como a ciência da época, desconhecia, embora conhecia até grande parte, porque Kardec era anatomista também, e ele jamais iria concordar que o cérebro de um cachorro é idêntico ao cérebro do ser humano. É semelhante, mas semelhante não quer dizer idêntico. Se nós compararmos, por exemplo, vamos comparar o nosso cérebro ao cérebro de um chimpanzé, por exemplo, que aí a semelhança é máxima. Você comparar o cérebro de um chimpanzé, um cérebro de um gorila, de um bogia, a um cérebro humano é quase que idêntico, mas mesmo assim nós temos diferenças estruturais gritantes. Diferenças estruturais que provocaram, por exemplo, uma coisa que o cachorro não faz, o chimpanzé não faz, que é a fala. A fala, não vão confundir com o César lá do Planeta dos Macacos, não, porque ali é ficção científica, né? Nenhum macaco falou até hoje. E nós não somos macacos, nem descendemos do macaco. Charles Darwin nunca disse isso. Outro momento, quando nós falarmos mais sobre a teoria da evolução, eu vou comentar mais sobre isso. Portanto, não é verdade que o nosso cérebro e os nossos sistemas são idênticos aos dos animais. São muito semelhantes. Temos sangue como eles, temos pulmões, temos coração, temos cérebros, temos uma pele, temos pelo também, temos cabelo. Mas é dizer, por exemplo, que todo bolo é igual. Um arrobo, sabe? Por ser glutão, talvez me lembrei agora. Dizer que todo bolo é igual. Não, todo bolo é semelhante. Porque todo bolo, na sua composição, leva ovos, farinha de trigo, açúcar, leite e por aí vai. Mas basta você comparar um bolo de batata, um delicioso bolo de batata, a um bolo de chocolate, que se percebe a grande diferença, embora eles sejam semelhantes, inclusive em ingredientes. Algo semelhante pode-se dizer com relação ao corpo humano, se comparado ao corpo dos animais, mesmo os dos animais superiores, como primatas superiores, como gorilas, chimpanzés, e mesmo como mamíferos aquáticos, como golfinhos e baleias, enfim, os cetáceos, que são, sim, inclusive, mamíferos dotados de inteligência também. Mas daí a dizer que são idênticos, não. Verdadeiramente, não. Tomem muito cuidado com isso, tá? Então é isso, mas Kardec estava em 1868 e essa comparação dele, grosso modo, ou seja, vista à distância, não tem nada que desabone e que nos leve a nenhuma contradição, não, tá bom? Os corpos são semelhantes mesmo, vivenciam, precisamos dos mesmos nutrientes, precisamos de água, precisamos de açúcar, de gordura, precisamos de luz solar, precisamos de energia, e isso realmente nos une num rol de necessidade que nos atinge a todos. Bom, assim encerramos o item da união do princípio espiritual à matéria. Vamos entrar agora num tema muito interessante, que já estamos já nos minutos finais, né, da nossa videoaula 45. Vamos somente introduzir, né, fazer uma breve introdução sobre esse tema que é muito importante e muito polêmico até os dias de hoje, que é a questão da hipótese sobre a origem do corpo humano.
Qual que é a origem do corpo humano? Como é que o nosso corpo formou-se, né? Basicamente, existem duas teorias. Basicamente, existem duas teorias sobre a formação do corpo humano. E aí, partindo de um reducionismo muito grande, tá? Ou seja, simplificando bastante. Temos a teoria do criacionismo. Essa teoria é baseada na Bíblia. Então, é uma teoria baseada nos textos bíblicos. Nessa teoria, Deus já criou o homem pronto e feito. E encerra-se o assunto. Não há o que discutir sobre essa teoria, porque ela já é explicativa dentro dela mesma, e não há o que contestar, pois é uma afirmação. Deus criou o homem do jeito que ele é e pronto. É o criacionismo. A outra teoria, que é a teoria da evolução das espécies, formada por Charles Darwin, diz que o homem é produto de uma evolução biológica. Claro que aqui nós estamos falando no aspecto orgânico. O homem é produto de uma evolução biológica. E aqui, nesse contexto, diferentemente do criacionismo, aqui sim temos provas, temos evidência, temos como comprovar isso. E aí cada um vai para a escola que melhor lhe convier, né? É claro que com um pouco de raciocínio, estudo e ciência, sabemos que o criacionismo bíblico ele não é um fato. Por quê? Porque não há evidências, porque não há... E aí você precisa acreditar unicamente no que está escrito. Enquanto que a evolução biológica é baseada em fatos reais, os fósseis. Os fósseis, ao longo do tempo, mostram claramente que nós somos produtos de um processo evolutivo. Aquele livro que eu falei anteriormente, provavelmente será o próximo que estudaremos, e eu convido você já a lê-lo, que é Evolução em Dois Mundos, deixa bem claro isso. Apenas mostra, claro, que acrescentando o mundo espiritual, ele mostra que a evolução não é só aqui na nossa linda joia azul, ela ocorre ou em qualquer outro mundo habitado material, mas ela ocorre também no plano espiritual. Assim sendo, a evolução, antes de ser uma obra simplesmente de uma criação instantânea, ela é algo muito pensado, muito bem encadeado, muito lógico, decorrendo um período de tempo enorme, desde uma molécula primitiva que se tornou uma molécula de RNA, que aprendeu a se duplicar, que aprendeu a captar a energia do meio, que desenvolveu mitocôndrias, que desenvolveu depois uma célula, e essa célula desenvolveu-se para uma célula eucariótica, que é muito importante, e daí essa célula eucariótica adquiriu todas as características e caracteres, então, necessários para evoluir, e evoluiu em seres cada vez mais complexos até chegar aonde nós estamos, nós, seres humanos. E isso é maravilhoso, e isso é comprovado. Não sabemos a origem exata, como essa célula primitiva, ou melhor dizendo, antes disso, porque a célula já é algo muito mais moderno, mas como a vida surgiu, a própria vida orgânica, acho que já debatemos isso em aulas anteriores, isso nós não sabemos, e provavelmente nunca venhamos a saber, porque remonta a um tempo muito antigo, né? 3 bilhões e 800 milhões de anos é um tempo muito antigo. Não dá para saber nada sobre isso. As três maiores hipóteses sobre o aparecimento da vida a mais aceita, ou pelo menos uma das mais defendidas, é que os próprios ingredientes estavam aqui na Terra primitiva, numa espécie de sopa nutritiva primordial, nos lagos quentes, em recém-resfriados e em resfriamentos da Terra de 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. E esse caldo, essa sopa primordial, foi evoluindo por próprios agentes da natureza, por próprios agentes físicos e químicos, que fez provocar a evolução desses materiais. É uma das teorias. Outra teoria é que os ingredientes da vida, né, os aminoácidos, possam ter vindo do espaço.
É uma teoria também bem consistente, visto que a Terra no passado, e já estudamos isso também, ela foi bombardeada por cometas, asteroides, bólides, e muitos desses bólides, asteroides, realmente carregam na sua estrutura aminoácidos, que são substâncias, que são ingredientes, na verdade, fundamentais para o aparecimento da vida. Então, essas são as teorias mais adotadas. Há uma terceira que eu não a considero, mas eu vou comentar porque tem muitas pessoas que ainda acreditam nela, que é a teoria do alienígena, né? Que essa teoria diz que foi uma civilização superior que depositou os ingredientes da vida na Terra. Foi uma civilização que veio à Terra e premeditadamente germinou a Terra com vida. Tem essa teoria também, não é a que eu acredito, claro. Mas, enfim, são essas as principais teorias da biogênese no nosso mundo, tá bom? Bom, por hoje é só por aqui. Nós vamos encerrar. Fica aí esse gostinho de quero mais para a próxima aula, né? Para a aula 46 da próxima semana. E obrigado a você que veio, que aguentou até aqui, que me ouviu até aqui, ou me viu, que compartilhou dessas minhas ideias. Então, deixa aí o seu comentário, o que você achou. Seu comentário é muito relevante, é muito importante para o canal, para a minha própria experiência, para eu poder melhorar mais ainda no conteúdo. Então, deixa seu comentário aí, deixa o seu gostei, se gostou ou não gostei, se não gostou, mas comente, é muito importante, tá bom? Olha, cuide-se, tem uma pandemia lá fora, tenha cuidado, se precisar sair de casa, use máscara, lave as mãos, não se aglomere, não tenha contato, porque não é o momento para isso ainda, tá? Obrigado, profissionais de saúde, obrigado, ciência. Até a próxima videoaula. Beijo no coração.